Muito bom dia para essa minha turma top do segundo ano. Tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem nessa manhã de quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e está iniciando agora mais uma aula de língua portuguesa. Vamos verificar qual é o nosso conteúdo de hoje? Hoje, nós vamos estudar a habilidade inferir informações a partir do texto e a inferência local, ou de conhecimento prévio do assunto, inferência global. Para isso, qual será o conteúdo de hoje? A leitura e compreensão de textos narrativos. Então, com a leitura e compreensão de textos narrativos, como, por exemplo, os contos de fadas, a gente consegue identificar quais são os elementos que a gente pode ter a partir da leitura do texto, que são os de inferência local, e também aqueles conhecimentos que a gente já sabe antes mesmo de ler o texto, que são os conhecimentos de inferência global. E vocês, é claro, vocês lembram que semana passada a gente já trabalhou contos, como por exemplo, o conto João e Maria. Ontem, vocês também estudaram o conto O Gato de Botas com a professora Débora. E hoje, vamos iniciar com uma descoberta literária? A nossa descoberta literária de hoje traz o conto A Festa no Céu. Vocês já ouviram falar de alguma história que tem por título A Festa no Céu? Se vocês já ouviram falar, ou se também nunca ouviram falar, tenho certeza que vão gostar de fazer a leitura comigo. Vamos lá? A Festa no Céu. Naquela noite ia ter uma festa no céu. Os bichos sem asas estavam jururus de fazer dó. Ai, imagine, a tartaruga, logo a tartaruga decidiu que ia ao baile. Até logo, disse ela para o urubu-rei. Vou indo na frente, porque eu vou devagar. Por que você não vai voando? O urubu caçou. Vai voando, os pássaros gozaram. Mas enquanto os pássaros morriam de rir da pretensão da tartaruga, ela se mandou e o que será que aconteceu? Será que ela realmente foi para a festa no céu? Vamos descobrir? Naquela tarde, quando o urubu pegou o violão e levantou voo para a festa, a tartaruga estava quietinha, escondida lá dentro. No céu, sem que ninguém visse, a tartaruga pulou para fora do esconderijo e a passarada arregalou os olhos. Mas como é que você apareceu aqui? Como conseguiu chegar? Como é que você veio? Voando, a tartaruga respondeu, rebolando. E ela cantou, sambou a noite toda, rebolou até o sol sair. Depois tratou de encontrar um jeito de se enfiar de volta no violão. Lá pela metade do caminho para casa, o urubu começou a assobiar um samba da festa e a tartaruga, muito alegre e um pouco zonza, começou a cantarolar também. O urubu-rei escutou, pensou um pouco, desconfiou. E aí, será o que ele decidiu fazer? Aquela danada da tartaruga tinha feito ele de burro de carga. Furioso, virou o violão e a sacudiu. A tartaruga caiu rolando céu abaixo. Crianças, o que será que aconteceu agora com a tartaruga? Ela foi jogada do céu para baixo. Será que ela vai se estatelar no chão ou será que alguém vai salvar a coitada? Vamos descobrir? Sai da frente, terra, senão te arrebento. Ela gritou o mais alto que pôde, mas a terra nem se mexeu. O casco da tartaruga se quebrou em pedacinhos. Fomos nós que achamos e colocamos os pedaços todos. Agora você já sabe por que a tartaruga tem esse lindo casco bem remendado.
E se você quiser saber mais sobre a festa no céu, pergunte para ela, ela adora contar. Essa história é da autora Ângela Lago. Crianças, vocês gostaram de ouvir a história A Festa no Céu? Eu adorei. Por quê? Porque ela traz um enredo que fala de uma tartaruga que queria muito ir à festa no céu, mas só poderia ir para a festa no céu os pássaros. Por quê? Porque tem asas. Tartaruga, como não tinha, não podia ir. Ela arrumou um jeito de ir, esperta, malandra toda. Foi escondida na viola do urubu. Então, assim vocês perceberam que lá ela se deleitou em toda a festa, aproveitou o máximo que ela pôde. E aí, quando foi na hora de voltar, ela se escondeu novamente, só que depois de ter bebido muito, ficou meio zonza. E ainda lembrando dos sambas que passaram na festa, ela entrou no embalo do Urubu Rei e começou a cantar junto com ele. Assim ele descobriu e jogou a coitada céu abaixo. E aí vocês viram como foi o desfecho dessa história. Como foi o desfecho? Ela se arrebentando toda no chão, quebrou o casco e assim a gente descobriu por que a tartaruga tem o casco remendado. Como a gente já sabe, porque ela caiu do céu e depois as pessoas colaram. Meninos, agora eu tenho uma pergunta para vocês. Quem lembra o nome do conto estudado na aula de ontem com a professora Débora? Todos já devem estar gritando aí de frente à TV, porque o conto estudado foi O Gato de Botas. Vocês gostaram desse conto do Gato de Botas? Eu adoro esse conto. Temos outra pergunta. Quem era o personagem principal deste conto? Ele estava por toda a história, passando por várias situações. Vocês já sabem quem é? É ele mesmo, o Gato de Botas. Vocês gostaram das atitudes do Gato de Botas? Vocês lembram que, primeiramente, ele pediu para que o seu dono comprasse um par de botas para ele. Ele foi atrás de coelhos, de perdizes, levou para o rei e falava que era que era presente de um tal senhor de Carabás, Marquês. E aí? Vocês lembram também que ele fez o seu dono tirar toda a roupa, se jogar dentro do rio e fingir que estava se afogando? E aí, crianças, vocês gostaram das atitudes dele? Olha, eu acho esse gato muito esperto. Tudo que ele quer conseguir, ele luta até o final. A história inicia falando sobre um moleiro, muito pobre. O que faz um moleiro? Vocês sabem? Olha, nós temos opções. É quem trabalha com moinho, trabalha com molas ou trabalha com moedas. E aí? O que faz um moleiro? Com certeza vocês já sabem, porque viram com a professora Débora que o moleiro, ele trabalha com moinho. E quando o moleiro morreu, o que ele deixou como herança? E qual delas é a mais valiosa? Vocês lembram? Isso tudo estava na parte que vocês estudaram ontem. Era o moinho, o burrinho e o gato. Essas três aqui eram as heranças que o moleiro deixou para os seus 3 filhos. E qual delas é a mais valiosa? Com certeza, vocês sabem que é o moinho, porque aqui era onde ele trabalhava. E qual a diferença entre o gato de botas e os gatos que criamos em casa? Vocês sabem? Pensem bem aí. Como que era o gato de botas e como são os gatos que nós costumamos criar? A diferença entre eles é que o gato de botas, ele caça ratos. E aí?
os gatos de casa também caçam, né? Então isso não é diferença. Ele se alimenta de leite. Gatos se alimentam de leite, não é verdade? Ele fala e pensa como uma pessoa. O gato de botas fala e pensa como uma pessoa. E os gatos que nós criamos também fazem isso? Fazem não. Então essa é a diferença do gato de botas para os gatos que nós criamos. Tá vendo como vocês já conhecem muitas coisas sobre as ações do gato? O que vocês acham de continuarmos a leitura do conto O Gato de Botas? Vocês lembram que a história parou no momento em que o gato de botas gritava pedindo socorro para salvarem o seu dono, que era o Marquês de Carabás. O rei parou, decidiu ajudar. E aí? Vamos à continuidade agora? O rei mandou imediatamente os servos ao palácio. Voltaram daí a pouco com um magnífico vestuário feito para o próprio rei quando jovem. O dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito que a princesa, assim que o viu, dele se enamorou. O rei também ficou encantado e murmurou: eu era exatamente assim nos meus tempos de moço. O rei convidou o falso marquês para subir em sua carruagem. Crianças, agora observem. O que o rei quis dizer com a frase eu era exatamente assim nos meus tempos de moço? O que vocês acham que ele estava querendo dizer? Que ele era bonito? Que ele era forte? Ou que ele era vaidoso? Em nenhum momento a gente viu falando no texto sobre vaidade. Também nós não vimos falar em força. Olha ali o que o rei falou, ó. Eu era exatamente assim nos meus tempos de moço. E o dono do gato vestiu-se e ficou tão bonito. Então, isso é uma inferência local, a gente descobre fazendo a leitura no texto. Então, olha só a resposta, que ele era bonito. Agora, será que a Vossa Majestade nos dá a honra de visitar o palácio do Marquês de Carabás? Perguntou o gato diante do olhar aflito do rapaz. O rei aceitou o convite e o gato saiu na frente para arrumar uma recepção para o rei e a princesa. Meus queridos, vocês já observaram aí que o gato de botas está tramando alguma coisa. Por quê? Primeiro, fingiu que o seu amo estava se afogando. O rei ajudou. Vestiu o falso Marquês de Carabás. E agora o gato inventou de convidar o rei e a princesa a ir até o palácio do então Marquês de Carabás, que a gente sabe que não era marquês. Pergunta para vocês, por que o jovem estava com o olhar aflito? Vocês lembram? Gente, eu creio que ele não estava sabendo das atitudes e dos pensamentos do gato. E vocês, o que vocês acham? Ele estava aflito, por quê? Não confiava no gato, porque não sabia qual era o plano do gato, ou porque sabia o plano do gato. Meninos, até o momento em que a gente parou de ler a história, a gente sabe que em nenhum momento o gato falou qual era o seu plano. Então a gente já elimina aqui a opção que ele não sabia o plano do gato. E também, olha só, outra coisa. Ele confiava muito bem no gato, porque ele vendeu tudo que ele tinha, comprou um par de botas, comprou um saco e deu para o gato. Confiou no gato e foi com ele até o rio, tirou a roupa, então ele confiava plenamente nas atitudes do gato.
Mas por que ele estava com um olhar aflituoso? Porque não sabia qual era o plano do gato. Então, por isso ele estava ali, pisando em ovos, sem saber o que ia acontecer. Continuando a história. O gato estava radiante com o êxito do seu plano e, correndo à frente da carruagem, chegou a uns campos e disse aos lavradores: "O rei está chegando. Se não lhes disserem que todos estes campos pertencem ao Marquês de Carabás, o rei mandará cortar-lhes a cabeça." De forma que, quando o rei perguntou de quem eram aquelas searas, os lavradores responderam-lhe: "Do muito nobre Marquês de Carabás." "Que lindas propriedades tens tu", elogiou o rei ao jovem. Vamos dar novamente uma pausa na história. Pergunta: a forma de falar do gato de botas dá a entender que... Meninos, vocês perceberam aí que ele chegou onde todos os lavradores e disse: "Digam que todas essas plantações é do Marquês de Carabás, senão ele vai mandar eles cortar a cabeça." Ou seja, ele está dando uma ordem, ele está intimidando os lavradores, ele está fazendo todos ficarem com medo. Ele estava ameaçando os lavradores, ele estava elogiando os lavradores, ou ele estava chateado com os lavradores? Os lavradores não fizeram nada contra ele, então ele não ficou chateado. Ele também não estava elogiando. Por quê? Porque ele chegou lá dando ordens. Ou seja, qual é a nossa resposta? Ele estava ameaçando os lavradores. Coitados, iriam perder a vida. O moço sorriu perturbado. E o rei murmurou ao ouvido da filha: "Eu também era assim nos meus tempos de moço." Mais adiante, o gato encontrou uns camponeses ceifando trigo e disse-lhes: "Se não disserem que todo este trigo pertence ao Marquês de Carabás, faço picadinho de vocês." Assim, quando chegou a carruagem real e o rei perguntou de quem era todo aquele trigo, responderam: "Do muito nobre Marquês de Carabás." O rei ficou muito entusiasmado e disse ao moço: "Ó Marquês, tens muitas propriedades." O gato continuava a correr à frente da carruagem. Atravessando um espesso bosque, chegou à porta de um magnífico palácio, no qual vivia um ogro muito malvado, que era o verdadeiro dono dos campos semeados. O gatinho bateu à porta e disse ao ogro que a abriu: "Meu querido ogro, tenho ouvido por aí umas histórias a teu respeito. Dizei-me lá, é certo que te podes transformar no que quiseres?" "Certíssimo", respondeu o ogro e transformou-se num leão. Vejam aí a transformação dele. "Isso não vale nada", disse o gatinho. "Qualquer um pode inchar e aparecer maior do que realmente é. Toda a arte está em se tornar menor. Poderias, por exemplo, transformar-te em rato?" "É fácil", respondeu o ogro e transformou-se num rato. Qual era a real intenção do gato de botas ao pedir para que o ogro se transformasse em um rato? Crianças, agora a gente vai fazer uma inferência global. Se ele era um gato e pediu para o ogro se transformar num rato, qual era a intenção do gato de botas? Vamos ver as alternativas. Duvidar do ogro, engolir o ogro, que tinha se transformado num rato, ou assustar o ogro, que se transformou em um rato. Crianças, a gente sabe que gato persegue ratos. Então, o que ele queria, na verdade, era engolir o ogro que se transformou no rato. Porque ele transformado num leão, nunca o gato iria conseguir engoli-lo.
O gatinho deitou-lhe logo as unhas, comeu-o e desceu logo a abrir a porta, pois naquele momento chegava a carruagem real. E disse: Bem-vindo seja, senhor, ao palácio do Marquês de Carabás. Olá, disse o rei. Que formoso palácio tens tu. Peço-te a fineza de ajudar a princesa a descer da carruagem. O rapaz, timidamente, ofereceu o braço à princesa e o rei murmurou-lhe ao ouvido: Eu também era assim tímido nos meus tempos de moço. O que pretendia o rei ao pedir para o jovem ajudar a princesa a descer da carruagem? Ora, vocês já perceberam aí que o rei tinha cochichado várias vezes, tanto no ouvido da princesa como no ouvido do jovem marquês. Ele queria aproximar os dois, queria que ele fosse gentil ou queria apenas ajuda? Crianças, vocês já perceberam aí que o rei está todo interessado em aproximar os dois, a princesa e o jovem marquês de Carabás. Entretanto, o gatinho meteu-se na cozinha e mandou preparar um esplêndido almoço, pondo na mesa os melhores vinhos que havia na adega. E quando o rei, a princesa e o amo entraram na sala de jantar e se sentaram à mesa, tudo estava pronto. Depois do magnífico almoço, o rei voltou-se para o rapaz e disse-lhe: Jovem, és tão tímido como eu era nos meus tempos de moço. Mas percebo que gostas muito da princesa, assim como ela gosta de ti. Por que não a pedes em casamento? Olha que rei direto, minha gente. Então, o moço pediu a mão da princesa e o casamento foi celebrado com a maior pompa. O gato assistiu calçando um novo par de botas com cordões encarnados e bordados a ouro e preciosos diamantes. E daí em diante passaram a viver muito felizes. E se o gato às vezes ainda se metia a correr atrás de ratos, era apenas por divertimento, porque absolutamente não mais precisava de ratos para matar a fome. E assim todos viveram felizes para sempre, como vocês sabem que isso é o que acontece no final dos contos de fadas. Lembrando que esse texto foi adaptado para fins pedagógicos. Crianças, desde o início da história, qual era o plano do gato de botas? Depois que a gente conseguiu ler toda a história, tanto ontem com a professora Débora e hoje comigo, vocês já sabem qual era o real plano do gato de botas? E aí? O plano do gato de botas era fazer que seu plano era ter um par de botas. Seu plano era tornar seu dono rico, ou seu plano era engolir o ogro. Vocês sabem que ele, logo no começo, ele pediu um par de botas ao seu dono e conseguiu. No decorrer da história, ele também conseguiu fazer o quê? Engolir o ogro. Mas a gente sabe que nas histórias, os contos de fadas, por exemplo, sempre existe uma ação maior, um plano maior para se conquistar. Então, no final, o que o gato conseguiu? Tornar seu dono rico. Fazendo seu dono rico, claro, ele nunca mais iria precisar correr atrás de ratos para matar sua fome. Ele nunca mais iria precisar ficar caçando. Hoje ele faz isso por divertimento. Mas, na verdade, o gato queria deixar o seu dono rico para assim ele também ter uma boa vida. A vida que ele sempre quis e pediu a Deus. Nesse caso, meus queridos, vamos lá. Vamos recapitular mais um pouco a nossa história. Você percebe que, por exemplo, as atitudes do gato. Essas atitudes dele não eram muito boas. Por quê? Porque ele, enquanto tentava conseguir tudo aquilo que ele planejava, ele fazia maldades. Vocês perceberam, por exemplo, que ele tramou muitas coisas. Ele levou o coelho
até o rei e disse que era de um tal senhor Marquês de Carabás. Depois ele levou perdizes, fez com que o seu amo tirasse as roupas, fingisse estar se afogando, coisa que não estava. Para quê? Para poder surpreender o rei. Ele ameaçou os lavradores, os camponeses. Quando chegou ao castelo, ele engoliu o ogro. Ele enganou o ogro, assim conseguiu engoli-lo. Disse que tudo aquilo era do seu dono, o Marquês de Carabás. E o rei, muito ingênuo, acreditou em tudo o que o gato disse. A princesa também. E aí, com isso, a gente percebe o quê? Que as atitudes do gato eram sempre para quê? Para poder se dar bem no final e também fazer o seu dono enriquecer, já que tinha ficado frustrado por ter recebido a menor parte da herança do seu pai, o moleiro. Aí, com isso, o que a gente pode concluir? Que o jovem não era marquês, mas ganhou o título a partir de influência do gato. E também, com tudo isso, no final da história, ele acabou se tornando o todo-poderoso Marquês de Carabás, dono de grandes propriedades, e também conquistou o coração da princesa, conquistou o rei, e assim pôde se casar, ter uma boa vida, juntamente com o gato de botas, que foi viver com ele. Assim, meus queridos, a gente encerra a nossa aula de hoje e eu tenho certeza que vocês adoraram o nosso conteúdo. Então, me despeço de vocês, até daqui a pouco para a nossa próxima aula. Tchau!